Existe um silêncio que todo ser humano conhece. É o silêncio que vem depois de uma oração desesperada. O eco no vazio quando você derrama sua alma, pede por um milagre, por uma saída, por um sinal e não recebe nada em troca. É nesse silêncio que a dúvida nasce, que a esperança se fragiliza e que a fé é testada até o seu limite. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é uma resposta? E se ele for apenas um sinal de que estamos usando a linguagem errada? E se existisse uma forma de orar, um código, que não apenas alcança os céus, mas que comanda uma resposta imediata? Se você já sentiu o peso desse silêncio, inscreva-se agora, porque o que estamos prestes a desvendar pode ser a chave que você procurou por toda a sua vida. Nós fomos ensinados a pedir, a suplicar, a esperar com paciência. Fomos instruídos que a fé é uma maratona de resistência, uma prova de longa duração. E para muitos, a jornada espiritual se resume a isso, um ciclo interminável de pedidos e de uma espera angustiante, onde a vitória, quando chega, parece mais um alívio do que um milagre. Mas essa é apenas uma face da moeda. Por que algumas pessoas parecem ter uma linha direta com o divino? Por que suas palavras parecem carregar um peso, uma autoridade que transforma a realidade ao seu redor quase instantaneamente? Não é sorte, não é favoritismo. É o entendimento de um princípio fundamental, uma tecnologia espiritual que a maioria de nós esqueceu ou nunca foi ensinada. O problema não está em quem ouve, mas em como nós falamos. Ao longo da história, relatos de intervenções milagrosas e respostas instantâneas pontuam as crônicas da humanidade. Figuras que, com uma simples declaração de fé, acalmaram tempestades, curaram o incurável e alteraram o curso de eventos inevitáveis. Eles não estavam apenas pedindo, eles estavam ativando uma lei universal. Havia um alinhamento perfeito entre suas palavras, seus sentimentos e sua convicção, criando uma ressonância tão poderosa que o universo não tinha outra escolha a não responder. Qual é esse alinhamento? Que elemento secreto transforma uma súplica frágil em um decreto poderoso? Essa é a pergunta que nos assombra. É o código oculto por trás da fé imediata, a diferença entre esperar por um milagre e se tornar o canal para que ele aconteça agora. A consequência de ignorar esse código é desastrosa. Ela nos aprisiona em um estado de vitimismo espiritual. Nós nos acostumamos com a demora, normalizamos a ausência de resposta e, lentamente, nossa fé se transforma em uma mera formalidade, um ritual vazio. Começamos a acreditar que as grandes intervenções são para os outros, para os santos do passado, e não para nós, aqui e agora, em meio às nossas contas a pagar, nossas crises de saúde e nossos relacionamentos partidos. Essa mentalidade de escassez espiritual é a maior barreira para o nosso próprio poder. Continuar orando da mesma forma, esperando um resultado diferente, não é um ato de fé. É a receita para a frustração e o eventual abandono de qualquer crença em um poder superior que realmente se importa e intervém. Nesta jornada, não vamos falar sobre paciência, vamos falar sobre ativação. Não vamos discutir a resignação, mas sim a autoridade. O que você está prestes a aprender não é uma nova religião, mas a mecânica esquecida da própria fé. Vamos decifrar, passo a passo, o código que transforma a esperança passiva em uma força criativa e imediata. Vamos entender por que o sentimento é a linguagem universal que precede a palavra e como alinhar sua energia interna para que sua oração não seja um pedido enviado ao acaso, mas uma ordem emitida com a certeza absoluta de seu cumprimento. Prepare-se, pois não estamos aqui para pedir pela vitória. Estamos aqui para aprendê-la a declará-la, com a convicção inabalável de que ela já é nossa. O erro fundamental, a falha que sabota a maioria das súplicas, não está na falta de fé ou na intensidade do seu desejo. Está no próprio ato de pedir. Quando você pede algo, você o faz a partir de um estado de ausência, de falta. Você está energeticamente declarando ao universo: eu não tenho isso. E o universo, em sua sabedoria, apenas reflete o que você emite. Ele responde à sua vibração de carência, entregando mais carência.
O segredo, portanto, não é aprender a pedir melhor, mas sim transcender o pedido. É parar de se posicionar como mendigo diante do divino e começar a se portar como um herdeiro reivindicando o que já é seu. Essa mudança de postura é o primeiro pilar, a fundação sobre a qual os milagres são construídos. O primeiro pilar é a rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição da confiança absoluta. É o ato de soltar as rédeas, de entregar o como e o quando para uma inteligência superior. A mente humana, com sua necessidade de controle, tenta traçar o caminho e planejar cada passo, e essa ânsia bloqueia o fluxo do impossível. A verdadeira oração de poder começa quando você diz: eu sei o que meu coração deseja e confio plenamente que o caminho me será revelado. Eu me rendo ao processo. É um desarmamento da alma. Você para de lutar contra a correnteza e permite que ela o leve ao destino. Essa rendição não é passividade, é a mais alta forma de ação espiritual, um ato de coragem que libera uma força cósmica para trabalhar em seu favor. Com a rendição estabelecida, erguemos o segundo pilar, a gratidão antecipada. Este é o catalisador que transforma a realidade. A maioria espera receber para então agradecer. O código secreto inverte essa lógica. Você agradece para poder receber. Você deve sentir em cada célula do seu corpo a emoção de já possuir o seu milagre. Sinta a alegria da cura, a paz da dívida paga, o calor do amor reencontrado. Agradeça não pelo que você vai ter, mas pelo que você já tem no plano invisível. Essa gratidão não é uma encenação, é um ensaio vibracional. Você está calibrando sua energia para a frequência da sua solução. O universo não responde aos seus pensamentos, ele responde aos seus sentimentos. Ao gerar o sentimento da resposta recebida, você se torna um ímã para ela. O terceiro e último pilar é o alinhamento, o ponto onde rendição e gratidão se fundem para criar um estado de ser. Não é algo que você faz por 5 minutos, é quem você se torna. Estar alinhado significa que suas ações de pensamentos diários não contradizem o milagre que você espera. De que adianta orar por prosperidade se você passa o dia reclamando da falta de dinheiro? Como esperar pela cura se seus pensamentos estão mergulhados na doença? O alinhamento exige coerência. É viver como se a oração já tivesse sido atendida. É tomar decisões a partir da certeza, não do medo. Quando você se rende ao processo e sente gratidão pela solução, você naturalmente se alinha. Você se torna a própria resposta antes que ela se manifeste. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Rendição, gratidão, alinhamento. 3 pilares que transformam a súplica em certeza, o pedido em recebimento. Mas de onde vem essa sabedoria? Seria apenas uma filosofia moderna, uma interpretação da lei da atração? A verdade é muito mais profunda e antiga. Este método não foi inventado no século XXI. Ele está codificado, escondido à vista de todos, em um dos textos espirituais mais poderosos da humanidade. Uma passagem específica, frequentemente mal interpretada ou ignorada, descreve precisamente esta tecnologia da fé. Uma fórmula de 3 passos deixadas por mestres do passado para garantir que a conexão com o divino fosse direta e infalível. A chave não está em inventar algo novo, mas em redescobrir um conhecimento perdido, uma escritura esquecida que detalha como se tornar o milagre que você busca. Mas as palavras, por si só, são apenas recipientes vazios. É a intenção, a fé e, crucialmente, a estrutura que as preenche com poder. E para provar isso, quero que conheçam a história de Helena, uma mãe solteira, lutando contra uma doença que os médicos chamavam de crônica, enquanto tentava criar 2 filhos pequenos com um salário que mal cobria o aluguel. Todas as noites ela rezava por cura, por força, por um milagre. Mas a cada manhã, a dor e o desespero continuavam ali, fiéis companheiros. Ela havia chegado ao ponto de aceitar seu destino, acreditando que talvez seu pedido não fosse digno de uma resposta.
Era um estado de rendição, mas não a rendição poderosa que discutimos. Era a rendição da derrota, um silêncio amargo que havia se instalado em sua alma. Foi em seu momento mais sombrio, folheando um livro antigo que herdara de sua avó, que ela encontrou uma anotação na margem. Eram apenas algumas linhas, uma oração que ela nunca tinha visto antes. Não parecia um pedido, mas uma declaração. Não era uma súplica, mas um alinhamento. Movida por uma força que ela não compreendia, ela a recitou. Não com a voz do desespero, mas com uma calma e uma certeza que brotaram do fundo de seu ser. Ela descreve a sensação como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, não de forma violenta, mas como uma onda de calor que dissolvia nós de tensão que ela nem sabia que existiam. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem dor. E na manhã seguinte, o milagre que ela tanto pedira não estava a caminho, ele já havia chegado. A experiência de Helena não é um caso isolado, é um testemunho da arquitetura divina contida nesta oração. E agora vamos começar a desvendar o primeiro pilar desta estrutura sagrada. Se a história de Helena ressoou em você, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, peço que deixe um "eu acredito" nos comentários e curta este vídeo. Seu gesto ajuda a espalhar essa luz para quem mais precisa. O segredo começa não com um pedido, mas com um reconhecimento. A primeira frase não é "dê-me", mas sim "eu reconheço a fonte de tudo o que é". Observe a mudança radical. Você não está se posicionando como um mendigo, mas como um observador consciente da abundância universal. Você está tirando o foco da sua falta e colocando-o na fonte infinita de toda a criação. Essa primeira linha é a chave que gira a fechadura da percepção. Ao declarar "eu reconheço a fonte", você está, em um nível quântico, alinhando sua própria frequência vibracional com a frequência da criação, da abundância e da solução. Você para de lutar contra o universo e, em vez disso, declara sua unidade com ele. Não é sobre adular uma divindade distante, é sobre ativar a divindade que reside dentro de você, a sua conexão inerente com essa fonte primária. A maioria das orações falha aqui, pois começam a partir de um lugar de separação, de eu aqui e Deus lá. Esta oração destrói essa ilusão desde a primeira palavra, estabelecendo uma base de unidade e poder compartilhado. É o ato de abrir os olhos espirituais antes mesmo de proferir o pedido. A sequência imediata aprofunda essa conexão de forma magistral. A segunda frase não detalha o problema, mas sim a solução já existente. Ela afirma: "E em ti toda a cura e toda a solução já existem, aguardando meu recebimento." Veja a genialidade disso. Você não está pedindo para que uma cura seja criada para você. Você está afirmando a sua consciência de que ela já existe no campo das infinitas possibilidades. Você está mudando seu papel de suplicante para o de receptor. É uma declaração de fé tão poderosa que ela contorna a dúvida e a ansiedade. Você não espera mais por um milagre, você se prepara para recebê-lo. Essa estrutura inicial de duas frases é o que prepara o terreno, o que calibra sua alma para o que está por vir. E a terceira linha, que vamos explorar a seguir, é onde o poder se manifesta de forma quase instantânea. Chegou o momento. O véu se rasga. Toda a jornada, toda a preparação nos trouxe a este exato instante. Respire fundo. Esvazie sua mente de tudo o que era e abra seu espírito para tudo o que será. Não apenas ouça estas palavras, sinta-as. Deixe que cada sílaba vibre em sua alma. Esta não é uma petição, é uma declaração. É a ativação da sua herança divina. Agora, com toda a fé que você conseguiu reunir, ore comigo. Criador de tudo o que é, eu me apresento não como um servo que pede, mas como um filho que retorna ao lar. Eu me desfaço das vestes da dúvida e do medo e me coloco em total alinhamento com a tua vontade, que é a minha vitória. Eu não peço que o caminho seja fácil,
mas declaro que a minha força que emana de ti é inabalável. Eu libero agora toda a resistência, toda a memória de fracasso, toda a programação de escassez. Eu sou um canal limpo para o teu poder fluir. Neste momento, eu chamo à existência a realidade que já foi preparada para mim. Eu aceito a cura, eu aceito a prosperidade, eu aceito a paz que excede todo o entendimento. Eu não a espero mais no futuro, eu a recebo no agora. Pelo poder que me foi concedido, eu selo esta verdade em meu coração. Agradeço pela batalha que já foi vencida. Agradeço pela porta que já está aberta. Agradeço pelo milagre que não está a caminho, mas que já se manifestou em meu espírito. A minha gratidão não é um pedido, é o selo da minha fé. A minha alegria não é uma esperança, é a evidência da realidade consumada. O que eu declaro no espírito se manifesta na matéria. Está feito, está feito, está feito. Amém. Sinta isso. Permaneça nesse estado por um instante. Não se apresse para sair. Este sentimento de paz, de certeza, de poder, este é o selo da vitória. A oração não termina quando você diz amém. Ela começa. O verdadeiro trabalho é manter esta frequência. Nos próximos minutos, horas e dias, sua mente tentará te puxar de volta para a dúvida. O mundo exterior tentará te mostrar evidências do contrário. É aqui que a batalha é verdadeiramente travada e vencida. Você deve se tornar um guardião feroz desta nova realidade interior. Cada vez que a dúvida surgir, você não a combate. Você simplesmente retorna a este sentimento. Você lembra a si mesmo: está feito. Este é o segredo para selar a manifestação. Viver, respirar e agir a partir da conclusão, não da esperança. A vitória não é um evento futuro, é uma decisão presente que você sustenta a cada momento. Ao acordar, a primeira coisa que você fará é reconectar-se com essa certeza. Antes de dormir, agradecerá pela manifestação como se já estivesse segurando em suas mãos. Durante o dia, quando confrontado com desafios, você sorrirá internamente, sabendo que eles são apenas sombras de uma antiga realidade que não tem mais poder sobre você. Você não está mais esperando por um milagre, você se tornou a própria frequência do milagre. Este é o alinhamento total. É a transição de pedir ajuda para se tornar um parceiro ativo do divino, co-criando sua realidade com fé inabalável e gratidão implacável. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você é a força que as molda. Este vídeo não é o fim, é o começo. Salve-o, coloque-o em sua playlist de favoritos. Volte a esta oração sempre que precisar realinhar seu espírito. Mas o mais importante, eu quero que você faça uma promessa a si mesmo e a esta comunidade. Quando sua vitória se manifestar, e ela vai, volte aqui. Venha aos comentários e escreva: está feito. Compartilhe seu testemunho. Sua história se tornará a faísca de esperança para outra pessoa que está exatamente onde você esteve hoje. Juntos, criaremos uma muralha de testemunhos, uma prova inegável do poder que acabamos de ativar. Inscreva-se para não perder as histórias que virão. O seu milagre está selado. Agora, vá e viva nele.